Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com reações em torno de mais uma solução encontrada para famílias que vivem em condições precárias. A autorização pelo Presidente da República da construção de um projeto habitacional com 1.500 casas sociais levou-nos ao Icolibengo. São mais de 3.000 famílias. Há um ano moravam no perímetro do novo aeroporto internacional de Luanda e para garantir a segurança destas famílias foram realojadas fora da cabecilha do aeroporto internacional. Dr. Antônio Agostinho Neto receberam das autoridades locais em abril de 2022 5 folhas de chapas cada para a construção destas casas que serviriam apenas para 2 semanas. Nós vivíamos no perímetro do novo aeroporto. E fomos demolidos no dia 13, no dia 15 fomos chamados para aqui, nesta área do Ngolome, que nós não conhecemos. Mas no fim, chegamos aqui para o prazo de 15 dias, mas até hoje não temos nenhuma solução. Aqui nos complica bastante, visto que aqueles que viviam praticamente de biscatos ou então aqueles serviços que davam assim o sustento às famílias, já não é possível por causa da distância. Exemplificando, eu fui funcionário praticamente de uma empresa privada, mas depois da demolição dificultou bastante a recuperação. Isso que significa que daqui a 44 são praticamente 600 a 1.000 kwanzas e de volta. Nesse momento nós só precisamos as nossas dignidades de volta. Porque conforme vocês vejam, as condições não favorecem. E muitas mamães, papais até, se sustentam de lenha. Eles vão na mata, tiram montes de lenha, chegam aqui no bairro, vão desfazendo conforme viram as fogueiras, até só piorou com essas fogueiras. A venda de lenha. E muitas mamães aqui para se sustentar vão nas fazendas recolher tomate, uma caixa 200 kwanza. Umas só conseguem, em vez de recolher 4 a 3 caixas. O difícil acesso à localidade de Ngolome, que reúne 9 bairros diferentes no Icolibengo, é das grandes dificuldades desta população, que encontrou na lenha o seu próprio sustento. A criminalidade causada pela falta de luz elétrica e o aumento da pobreza nesta zona, onde moram mais de 3.000 famílias, está com os dias contados. E para resolver as condições sociais destas famílias, o Presidente da República, João Lourenço, autorizou, de acordo com o decreto presidencial número 178/23 de 19 de julho, a construção de 1.500 casas sociais. A princípio foi com muita satisfação, visto que há muito tempo aguardávamos por uma palavra dessa. Mas quando fomos ao fundo, demos conta que o número de residência é muito reduzido em relação ao povo que temos aqui. Nós, praticamente juntando os 6, 7 bairros que temos, somos perto de 11.000 famílias. Mas queremos que essas casas que sejam breves, meu irmão, para não passarmos a chuva o próximo ano ou este ano e nos encontrar outra vez para morrermos de pneumonia, morrermos de águas podres, não podemos. O valor global é equivalente a $75.709.555 para a construção de 1.500 habitações sociais, divididos em 3 lotes. Para conferir mais à frente no jornal Comércio e Indústria, novos passos no intercâmbio entre Angola e a Austrália. Também hoje, produção alargada de grãos, reflexões sobre as metas em função do contexto atual. Novas teses sobre as vantagens na aposta e valorização da produção nacional. Petróleo, balança das exportações do país, esteve abaixo da média, com apenas 94 milhões de barris no segundo trimestre do ano. Empoderamento da mulher com mãos do Banco Mundial e números que rondam os 250 milhões de dólares. Funcionamento da indústria cultural. Criadores no ramo do artesanato falam de dificuldades. Outra vez, boa noite. Olhos para o mercado. A seguir, a Câmara de Comércio e Indústria de Angola e a Congênere da Austrália têm em vista novos passos de intercâmbio. Que foram apresentados em conferência, onde foi garantido que, em breve, o país vai receber uma delegação de empresários australianos que venham para lançar parcerias de investimento.
Apesar de dispor apenas de 2% de solo arável em relação à sua superfície terrestre, a Austrália é um importante produtor e exportador de trigo. A experiência de desenvolvimento adotada por aquele país da Oceania pode ser transferida para Angola, tendo em vista a diversificação económica. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de tecnologia, precisamos de know-how de gestão e a Austrália tem e pode nos oferecer estas coisas. Mas também percebi que nós precisamos de fazer algum trabalho de casa em Angola, nomeadamente na melhoria do ambiente de negócios. Eles são muito fortes na mineração, são muito fortes na proteção do ambiente, são muito fortes na tecnologia, na criação de infraestruturas, na industrialização, também na agricultura. Então, eles têm efetivamente muita potencialidade e, sobretudo, muito conhecimento. Todavia, nem Angola nem a Austrália dispõem de representação diplomática residente em ambos países. E mesmo assim, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que a cooperação empresarial poderá ser reforçada. Justamente esta Câmara de Comércio e Indústria Angola-Austrália, de alguma maneira, pode preencher estes vazios, apresentando de um lado e do outro oportunidades de investimento. Espero que isso aconteça. Enfim, a ausência de embaixadas pode ser um pequeno empecilho, mas que pode ser também superado através de câmaras de comércio, como é o caso desta Câmara de Comércio e Indústria Angola-Austrália. Com 3 anos de existência, a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Austrália quer trazer para o nosso país o modelo de negócios daquele país da Oceania. O objetivo é apostar nos setores mineiro e do agronegócio. Nós temos as trocas comerciais num valor mais ou menos de 100, 200 milhões de dólares, porque são empresas multinacionais. Trazer de uma forma a Austrália para Angola, porque a Austrália é um país que nós precisamos da parceria em todas as esferas. Por quê? Porque nós temos déficit de muita coisa. De acordo com o empresário, existe por esta altura uma considerável manifestação de interesse australiano no mercado angolano. Eu acredito que o nosso mercado está preparado para receber os novos parceiros, as novas empresas, não somente no ramo diamantífero, mas em todos os ramos que nós precisamos. Agricultura, tecnologia, cultura, são mais ou menos esses ramos que eles querem vir investir no nosso país. A República de Angola e a Austrália têm em negociação para assinatura, a breve trecho, de instrumentos jurídicos importantes que poderão dar uma nova dinâmica nas relações entre os dois países, como o Acordo Geral de Cooperação, o Memorando de Entendimento sobre Consultas Políticas entre os dois países, o Acordo de Isenção de Vistos em passaportes diplomáticos e de serviço, bem como um acordo de cooperação entre as duas academias diplomáticas. A conferência decorreu sobre o tema o desafio de conectar empresas angolanas e da região austral com o ecossistema de negócios australiano. Novas contas sobre o programa de produção de grãos em larga escala, um dos planos mais ambiciosos do Executivo, que entrou na fase piloto em abril deste ano. Dada a situação atual, o jornal volta aos cálculos. Trazemos hoje opiniões de especialistas sobre o que é necessário fazer para que a meta traçada não seja atropelada. Angola é um país de recursos agrícolas vastos e um potencial pecuário impressionante, que enfrenta atualmente desafios no funcionamento do setor, representados pelo Plano Grão, Plano Pescas e Plano Pecuária. Mergulhamos no estado atual dessas importantes áreas, explorando os obstáculos que as cercam, onde, segundo esta especialista, as soluções passam por dar autonomia à agricultura familiar para impulsionar o desenvolvimento sustentável e eficiente do agronegócio angolano. Seria importante integrar, sobretudo no Plano Grão, as mais de 2,5 milhões de famílias camponesas que já produzem cereais e que deveriam ter a oportunidade, com assistência técnica, de fazer o emparcelamento das suas terras com vista à mecanização, à formação dos seus filhos e sobrinhos, no sentido de poderem aprender não só
como utilizar os mecanismos e implementos técnicos, como tratores e alfaias, mas também as técnicas de manutenção a nível da mecânica, eletricidade e depois as técnicas de amanho e da própria produção. Para Filomena Oliveira, se o país possui cerca de 2 milhões de famílias ligadas à agricultura, o melhor seria investir nelas, em vez de apostar apenas na produção em larga escala. Basta pensarmos que se temos 2,5 milhões de famílias já dedicadas à agricultura, se cada uma delas pudesse produzir no mínimo 1.000 quilos de qualquer cereal, no agregado, no final de uma safra, teríamos 2,5 milhões de toneladas desse mesmo cereal. Portanto, o potencial está aí. A mão de obra está aí, precisamos de ser criativos no que diz respeito à própria engrenagem da participação e a integração dessas famílias no plano agrão e nos outros planos, nomeadamente o plano da pecuária. A também empresária disse ainda que a aposta na agricultura familiar não é a única solução para o sucesso dos 3 planos, mas é necessário uma política de integração entre as grandes fazendas e as cooperativas familiares. O programa devia visar o incremento do rendimento das famílias com essas culturas que são culturas que fazem parte de um plano nacional maior que tem a ver com a sustentabilidade alimentar do país e também, sim, algumas das outras fazendas que todos nós sabemos, quando abre falência uma grande empresa, o impacto é muito maior do que se forem micro, pequenas e médias empresas ou mesmo cooperativas locais. Para a materialização do projeto estão a ser mobilizados fundos públicos e privados, dos quais o Estado investirá, num período de 5 anos, mais de 1.000 milhões de kwanzas em infraestruturas que incluem a demarcação de 2 milhões de hectares, loteamento e vias de acesso para zonas de produção. A aposta e valorização da produção nacional voltou a ser motivo de análise, com novas teses sobre as vantagens já identificadas da medida. O impacto e resultados da recém-terminada edição da Feira Internacional de Luanda são citados como apenas mais uma referência para a seguir em frente. Durante 5 dias de exposição, mais de 70 empresas manifestaram interesse em aderir à marca Feito em Angola, o que superou a expectativa do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, INAPEM. Segundo o PCA da instituição, por esta altura, mais de 500 produtos têm o selo Feito em Angola. Entretanto, o objetivo passa por aumentar o número ainda este ano. Tivemos mais de 70 processos em termos de manifestação de interesse, dos quais 7 empresas remeteram os seus processos para o processo de adesão e que nesta altura as equipas estão a consolidar esta informação e que nos próximos dias nós vamos fazer a entrega, claro, dos selos aos produtos que essas empresas efetivamente estão a produzir. Atualmente nós temos mais de 563 produtos já com selo Feito em Angola. Não é? Estamos a falar de mais de 152 empresas já aderentes, mas temos mais de 100 empresas com os processos em que os processos estão em análise. Ou seja, entendemos nós que para o presente ano é ter pelo menos 500 empresas aderentes e mais de 1.000 produtos. Nós acreditamos com a medida que recentemente foi divulgada e com o trabalho que nós vamos fazer em termos de perspectivas que envolver as superfícies comerciais, as instituições públicas, não é? Estamos a falar do setor financeiro, aquelas instituições que concorrem para o ambiente de negócio, que na necessidade de desburocratizar efetivamente os serviços, esses números certamente serão ultrapassados. Para a segunda quinzena de novembro, está marcada a segunda edição da Expo Feito em Angola. Para a adesão ao serviço, os interessados devem cumprir alguns requisitos, sendo a obrigatoriedade de no mínimo 30% da matéria-prima. Nós temos requisitos o mais simples possível. Um dos requisitos é ter a situação junto da AGT, ou seja, a declaração de não dívida da AGT regularizada. Igualmente ter também a declaração de não dívida do Instituto Nacional de Segurança Social, que é outro documento fundamental. Estar, por exemplo, em alguns casos, certificado, ter a sua situação legalizada, por exemplo, domínio da certificação junto do INAPEM, entre outros, são
extremamente simples e o INAPEM tem os principais serviços para aquela empresa que tem dificuldade junto da AGT, junto do Instituto Nacional de Segurança Social, junto do Guichê Único, junto do Departamento de Estudo e Estatística do INAPEM, ver a sua situação regularizada. A segunda edição da Expo Feito em Angola acontece entre os dias 14 e 18 de novembro deste ano. Petróleo na balança de exportações. Números do segundo trimestre do ano. Em destaque. Você acompanha ainda hoje aqui no nosso jornal. Agora, na indústria cultural, o artesanato é dos ramos que mais se ressente com as baixas atuais da economia. Os criadores do setor falam em várias dificuldades que passam pela falta de apoios e outros incentivos necessários. Os artesãos e artistas plásticos na província de Luanda afirmam que a falta de apoio, clientes e não inclusão na caixa social podem provocar o desaparecimento dessas artes e dos seus fazedores. O jango do artesanato no município de Cacoaco, que existe há 11 anos, enfrenta também essa realidade. As dificuldades que temos enfrentado é mesmo os clientes e também a busca do material. E acerca daqui mesmo do espaço também. A relação não é tão boa assim, porque não temos tido apoio na parte deles. O material mais difícil que nós temos aqui na nossa arte é o pau preto, o jirite, o ningue, porque são paus que vêm da província. É necessário, antes de escoar, temos que tratar os documentos a partir de lá, são custos muito caros. Nós, os artesãos, também merecemos estar enquadrados pelo menos na caixa social. De momento está mal. Estamos vendo, pode fazer uma semana sem vender. É difícil, mas quando tem os estrangeiros, como os chineses, é outro. O material nós adquirimos na praça mesmo. Nós compramos na praça e começamos a fazer. Nas obras, tipo de arte que eu apresento é a sanzala, as aldeias, aquelas mamães que estão a sair nas praças, aqueles papais que estão a sair pescar, trazer comida para casa, é que representa aquela imagem que está no quadro. E na abertura da 4ª edição da Feira Artesanal de Viana, hoje no Distrito Urbano da Vila Sede, que conta com a participação de mais de 150 expositores, os artesãos e também os artistas plásticos afirmam que têm enfrentado várias dificuldades para a aquisição do material e pedem maior apoio por parte do governo provincial de Luanda. Precisamos de uma praça de artesanato para que seja permanente para nós, artistas plásticos, escultores e muitos mais. As dificuldades em termos de materiais são mesmo a máquina compressora e alguns pincéis e os tubos as tintas acrílicas. As maiores preocupações é a aderência do material, que não está nada fácil. Eu tenho que ir para as províncias, que é Kwanza Sul, Porto Ambuim, Catete, Bengo, à procura do material. O artesanato é uma classe pouco visto, geralmente, a nível da cultura. Há poucos incentivos a nível de artesanatos. Tais como nós podemos pronunciar, há um prêmio que eu posso dizer, prêmio Apoio aos Criadores. Nesse prêmio tem todas as modalidades premiadas anualmente e artesanato está ausente. E na Feira Artesanal de Viana, que termina no dia 30 desse mês, o Governo Provincial de Luanda garantiu que há projetos a nível das instituições para o desenvolvimento dessas artes. Temos sim que empoderar, criando oportunidades da realização de eventos como estes e criar oportunidades para que a cadeia de aproveitamento da arte que é produzida tenha sequência, ou seja, as artes não podem ser feitas e depois não haver uma montra. Portanto, este é o papel do Estado, é o papel do Governo Provincial de Luanda e que certamente continuaremos a promover. A Associação Provincial dos Artesãos em Luanda conta com 625 membros. Gestores de instituições privadas de ensino superior estiveram hoje reunidos para a análise de alguns assuntos considerados preocupantes no setor. O encontro analisou fundamentalmente a questão do preço das propinas, o estado de conservação de algumas infraestruturas e a insuficiência de professores qualificados.
Vários são os desafios que constantemente fragilizam o sistema de ensino no país. Os problemas que não ficam apenas pelo ensino médio e secundário estendem-se igualmente para o ensino superior. Questões como o pagamento de propinas, institutos que reúnam condições para os estudantes universitários e o acesso e a acreditação dos estudos são apenas alguns que completam a lista dos principais problemas que afetam o sistema. O assunto juntou em Luanda os gestores de diferentes instituições privadas do país. Nas instituições de ensino superior privadas, os desafios são diários, porque nós temos 3 questões a ponderar. A primeira questão tem que ver com a sustentabilidade econômica da própria instituição. A segunda tem que ver com a sobrevivência da instituição no contexto do ensino superior. Presta atenção que nós temos problemas, inclusive, nos impostos que pagamos ao Estado. Dentro da perspectiva da qualidade, da garantia da qualidade do ensino superior, o foco também está no que nós queremos entregar para o mercado de trabalho, no perfil de egresso que vai ser devolvido ao mercado de trabalho após um período que estiveram conosco em um processo de preparação universitária. O investimento na qualificação dos quadros docentes no ensino superior é uma das recomendações deixadas pelo órgão de tutela. No atual contexto, as instituições de ensino superior em Angola enfrentam a escassez de quadros com o nível de doutoramento e igualmente mestrado. As normas de regulamentação estabelecidas pelo Decreto Presidencial 310 estima que para instituições públicas devem dar 60% de primazia aos efetivos e 50% nas privadas. Há docentes com títulos de mestre e doutor. Como sabe, as universidades são centro por excelência de produção científica e ainda se nota um excessivo número de docentes com o grau de licenciados. E a tendência é elevar este número para os mestres e doutores com maior competências para fazer pequenas correções naquilo que é a dinâmica. Segundo a ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, até o momento não existem instituições legais no país. Aquelas que não conseguiram cumprir com os requisitos para serem legalizadas encerraram compulsivamente. Portanto, se houver alguma instituição ilegal neste momento, que denunciem ao Ministério. Outra preocupação do ensino superior prende-se com o arranque do ano académico 2023-2024. Nós não queremos que em 2023-2024 se repita o que aconteceu neste ano académico, em que tivemos que anular inscrições de estudantes que foram admitidos indevidamente, em que tivemos que inibir até instituições de matricular estudantes no próximo ano. Portanto, tudo isto serve como medidas de caráter preventivo para que o nosso sistema melhore. De lembrar que no primeiro trimestre deste ano assistia-se a várias queixas que resultaram em greves no ensino superior, motivadas por questões como baixos salários e seguro de saúde. Embaixadores do Marrocos e da África do Sul foram hoje recebidos em audiência na Assembleia Nacional. Um encontro onde foram essencialmente abordados assuntos ligados à cooperação parlamentar e à preparação da Assembleia Geral Interparlamentar, que está prevista para outubro deste ano. Num primeiro momento, Carolina Cerqueira recebeu Sadia El Alak, embaixadora do Reino do Marrocos em Angola. Em privado, as duas entidades abordaram a relação política, diplomática e parlamentar existentes entre os dois países. Durante esta audiência, falamos de cooperação parlamentar com o meu país e evocamos os temas de interesse comum entre nosso país em geral e vias de fortalecimento das relações interparlamentares em particular. A diplomata magrebina sinalizou o apoio do seu país na realização da Assembleia Geral da União Interparlamentar, que Luanda vai acolher em outubro deste ano. Nossa conversação sobre o apoio técnico que o Marrocos vai usar ou vai fazer durante a Conferência Geral Interparlamentares
Falamos também sobre as candidaturas. Durante esta próxima Assembleia Geral de União Interparlamentares. Na sequência, a presidente da Casa das Leis conversou com o embaixador sul-africano em Angola. Na ocasião, o diplomata considerou de excelentes as relações entre os dois países e revelou que a África do Sul aguarda por uma visita de Estado do presidente da República, João Lourenço. Nós também reafirmamos aqui o compromisso da África do Sul para aprofundarmos cada vez mais a nossa cooperação. Nós esperamos que a Sua Excelência, o Presidente da África de Angola, João Lourenço, faça uma visita de Estado à África do Sul. E também dizer aqui que os resultados da próxima conferência é a de confirmar a criação de uma Comissão Nacional binacional que será obrigada por Angola. Também aqui parabenizar a Angola pelo facto de assumir a Cimeira, a presidência da Cimeira do chefe de Estado da região da Comunidade da África Austral. Vai acontecer agora em agosto próximo e também exprimir o nosso compromisso em apoiar o governo de Angola na presidência da SADC. Angola e a África do Sul mantêm relações excelentes nos domínios econômico, científico, técnico e cultural, tendo sido assinados a 29 de abril de 1998 em Luanda, a quando da visita do então presidente sul-africano Nelson Rolihlahla Mandela. Os níveis de exportação de petróleo durante o segundo trimestre do ano em curso fixaram-se abaixo da média. O país chegou a exportar, nesse período, apenas 94 milhões de barris, que permitiram a faturação de mais de 7 mil milhões de dólares. No segundo trimestre de 2023, Angola exportou mais de 94 milhões de barris de petróleo bruto, que correspondem em mais de 7 mil milhões de dólares. Na apresentação do relatório sobre as realizações das exportações de petróleo bruto do segundo trimestre deste ano, o diretor do GEP da Sonangol afirmou que o desempenho das exportações petrolíferas neste período foi positivo. O desempenho em termos de exportações foi positivo, tanto foram exportados aproximadamente 94 milhões de barris de petróleo. Portanto, estamos a dizer de um volume de exportação que superou o primeiro trimestre de 2023 em cerca de 6,7%, embora se tivesse registrado uma diminuição em relação ao trimestre homólogo de 2022. Segundo o diretor do GEP da Sonangol, os preços da rama petrolífera angolana caíram no segundo trimestre de 2023, com valor médio a rondar os $76 por barril. Enquanto o país tiver a fazer todo esforço em termos de manter a produção de petróleo viva, tanto isso significa que também se pretende garantir a sustentabilidade da economia do país, a sustentabilidade dos diferentes projetos e, de forma geral, o país está a ganhar. Para o PCE da Unidade de Negócios da Sonangol, apesar de as exportações do segundo trimestre registrarem um aumento face ao trimestre anterior, tal não significa que o país arrecadou mais dinheiro. Em termos de números, nós tivemos exportações de petróleo bruto no segundo trimestre que resultaram no incremento face ao primeiro trimestre. Entretanto, precisamos ter em consideração que isso não significa que o resultado do ponto de vista monetário é superior. Durante o segundo trimestre de 2023, os preços das ramas petrolíferas angolanas tenderam a baixar, registrando uma média de $76 por barril, enquanto a média do Brent no mercado internacional foi de $78 por barril. O projeto de empoderamento das raparigas e aprendizagem para todos conta com as mãos do Banco Mundial, em termos de financiamento. Há garantias de um financiamento da instituição avaliado em $250 milhões. Grande parte da população angolana é jovem e as raparigas e adolescentes constituem a porção que se encontra mais exposta à situação de vulnerabilidade no que concerne à violência
assédio sexual, gravidez precoce, bem como as desigualdades de oportunidade. Esta franja da sociedade tem maior vulnerabilidade devido à situação socioeconômica do país e com vista a uma mudança deste cenário, o Banco Mundial vai disponibilizar cerca de 250 milhões de dólares para financiar o projeto de empoderamento das raparigas e aprendizagem para todos. Mais de 15 mil professores do ensino primário foram formados através do projeto PAT-1 com vista à melhoria das suas competências. Para a segunda fase do projeto PAT-2, estará voltada na resolução dos problemas da gravidez precoce, várias componentes, incluindo o da saúde sexual reprodutiva das raparigas e dos rapazes, ensino de jovens e adultos, atribuição de bolsas de estudo, construção e reabilitação de escolas e de áreas de formação vão merecer maior atenção. Dados apontam que a falta de conhecimento sobre a saúde reprodutiva aumenta o índice de gravidez precoce na adolescência. As instituições financeiras do país estão orientadas a limitar as relações de negócio ou operações financeiras com pessoas que vivem em países com risco muito elevado de branqueamento de capitais. A medida é do Banco Nacional de Angola, que destaca na lista países como a Coreia do Norte e também a República Islâmica do Irão. Essa orientação ocorre em conformidade com as políticas estabelecidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional GAF em sua reunião plenária realizada de 21 a 23 de junho do mesmo ano. Os países especificamente mencionados como de alto risco são a República Popular Democrática da Coreia do Norte e a República Islâmica do Irão, que constam da lista do GAF desde a plenária de fevereiro de 2020. Esses países são considerados suspeitos de aplicarem contramedidas indicadas pelo GAF. Além disso, o BNA também menciona a necessidade de impor obrigações de auditoria externa para grupos financeiros em relação às suas sucursais e filiais localizadas nos países de alto risco. Recomenda-se ainda que as instituições financeiras evitem recorrer a terceiros localizados nesses países para a realização de segmentos do processo de diligência em relação à clientela. A Carta Circular também destaca a importância da introdução de mecanismos de declarações reforçadas, relevantes ou a declaração sistemática de operações financeiras. Em relação à República da União Myanmar, outra jurisdição sujeita a riscos especiais identificados pelo GAF, as instituições financeiras são orientadas a adotar medidas de diligências reforçadas, conforme previsto na Lei sobre Prevenção e Combate do Branqueamento de Capitais. Além da Coreia do Norte e do Irão, a lista dos países ou jurisdições consideradas de alto risco inclui Albânia, Barbados, Emirados Árabes Unidos, Burkina Faso, Ilhas Caimão, Gibraltar, Haiti, Iêmen, Jamaica, Jordânia, Mali, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudão do Sul, Síria, Turquia, Uganda, Moçambique, Tanzânia, República Democrática do Congo, África do Sul, Nigéria, Camarões, Croácia e Vietnã. Essa medida do BNA visa proteger o sistema financeiro internacional nos riscos associados ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. E estragos na Europa. Em destaque. Arranca amanhã a Cimeira e Fórum Económico Rússia-África em São Petersburgo. O país será representado por uma delegação liderada pelo Ministro das Relações Exteriores. A delegação angolana já se encontra no palco do evento e é igualmente composta pelo Ministro da Economia e Planeamento. E um acidente de autocarro resultou em 77 feridos na África do Sul. Confira este e outros assuntos no compacto da atualidade internacional, agora com a Janete Meio-Dia. Janete, boa noite. Boa noite, Quina Santos. Boa noite, Simeão Mundula. Assim que nos acompanha, boa noite. 77 pessoas ficaram feridas hoje, 2 das quais com gravidade.
em consequência de um acidente que envolveu 2 autocarros na África do Sul. Um dos autocarros era de uma universidade e transportava estudantes entre os campos da Universidade de Joanesburgo, enquanto o outro era um veículo urbano. O Departamento de Polícia Metropolitana de Joanesburgo garantiu que será aberto um processo por condução negligente, tendo em conta a gravidade e seriedade do acidente. Confira a seguir outras notas internacionais. 5 corpos de migrantes da África subsaariana foram recuperados numa área perto da fronteira entre a Líbia e a Tunísia, de acordo com o Ministério do Interior líbio. Segundo as autoridades líbias, a descoberta foi feita durante as patrulhas feitas na fronteira. Dezenas de migrantes subsaarianos ficaram retidos na área há semanas, depois que as autoridades tunisinas os cercaram e os transferiram da cidade portuária de Sfax. O governo russo disse hoje que é impossível retomar o acordo de exportação de grãos do Mar Negro por agora, já que a parte dos seus interesses não está a ser implementada. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o presidente Vladimir Putin deixou claro que o acordo poderia ser retomado se a parte do acordo focada na Rússia fosse honrada. Peskov disse que considera importante que a Rússia discuta o fornecimento de grãos com países africanos na cúpula Rússia-África, que acontece no final deste mês. A Comissão Europeia desembolsou hoje mais uma parcela de 1,5 mil milhões de euros do instrumento de assistência macrofinanceira à Ucrânia, valor que totaliza 18 mil milhões de euros este ano. O pacote tem como objetivo o financiamento de necessidades imediatas ucranianas, como o pagamento de salários e pensões e a manutenção de hospitais, escolas e habitação para populações deslocadas. O novo valor foi disponibilizado depois de uma avaliação dos progressos feitos pela Ucrânia na aplicação das condições políticas acordadas com os governos europeus, que têm como objetivo assegurar uma utilização transparente e eficiente do dinheiro. A polícia brasileira prendeu nesta segunda-feira um cidadão suspeito de estar ligado ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista em 2018. A detenção do cidadão é baseada numa confissão feita por um outro suspeito. E, de acordo com o Ministério da Justiça, um mandado de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul decidiu contra uma votação parlamentar para destituir o ministro do Interior devido à resposta do governo ao esmagamento do Halloween, que aconteceu em 2022. O tribunal informou num comunicado que, apesar de o ministro do Interior ter feito comentários inapropriados, eles não equivalem a motivos para sua destituição. A decisão deixou tristes e raivosas dezenas de famílias de vítimas do incidente que matou mais de 150 pessoas. Está contada a atualidade internacional. Aos dois, boa continuação. Boa noite. Boa noite, Janete. Estamos juntos. Estragos ligados ao mau tempo na Europa. Continua intensa a luta contra incêndios florestais. Na Itália, a cidade de Milão é das que mais estragos registrou. Na região da Lombardia, o impacto foi mais forte. Em consequência dos incêndios florestais, o aeroporto de Palermo, na Sicília, foi fechado hoje, enquanto o clima extremo continuava a atingir a Itália, com fortes tempestades que causou danos nas estruturas do país e 2 mortes foram registradas. As mortes de 2 mulheres aconteceram na segunda e terça-feira nas províncias do norte de Monza e Brícia, depois de serem esmagadas por árvores que caíram. Os bombeiros trabalham para apagar o incêndio numa área próxima e também interrompeu o tráfego rodoviário e ferroviário local. Enquanto isso, uma tempestade durante a noite em Milão arrancou telhados e árvores, bloqueou estradas e interrompeu o transporte terrestre na capital financeira da Itália. E na Grécia, uma nova onda de calor começou a atingir hoje o país, com temperaturas máximas previstas de até 44 graus Celsius. Os incêndios continuam a devastar partes das ilhas gregas de Rhodes, Corfu e Eubeia. Segundo a previsão da Agência Meteorológica Nacional Grega, em Atenas, os termômetros devem chegar a 41 graus Celsius. As temperaturas muito elevadas vão manter-se também na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até 5 graus Celsius a partir de quinta-feira. A Grécia está a passar por uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, de acordo com especialistas da Agência Meteorológica Nacional. Estes incêndios florestais, alimentados por fortes ventos, já destruíram milhares de hectares de floresta e vegetação. Até o momento, não há registro de vítimas.
E termina amanhã na Tanzânia a cúpula de chefes de Estado da África sobre a capital humano, que teve início na segunda-feira. Representa Angola uma delegação liderada pela Ministra de Estado para a área social, Dalva Ringote. A cimeira debate, entre outros temas importantes, o papel do capital humano na condução do crescimento e desenvolvimento económico em África. Angola participa desde terça-feira, a convite do Governo da República Unida da Tanzânia e do Grupo do Banco Mundial, da cúpula dos chefes de Estado da África sobre o capital humano que acontece em Dar es Salaam, na Tanzânia. Participa da cimeira a Ministra de Estado para a área social, Dalva Ringote, que em representação do chefe de Estado angolano destacou a contribuição de Angola para o desenvolvimento do capital humano, tendo olhado para o conjunto de medidas tomadas em Angola que visam fortalecer o setor da energia. Não só desenvolvimento às escuras. Neste domínio, o governo angolano tem investido tanto no setor energético, atualmente, para garantir que as famílias no meio rural, que as mulheres e os jovens tenham acesso à energia, tenham acesso à educação. E nós temos uma capacidade instalada de energia de 6,2 gigabytes no nosso país, dos quais 62% são energias limpas e corresponde 59% são energias hídricas e 4% a eólica. O que quer dizer que o Plano de Desenvolvimento Nacional do Setor Elétrico prevê, primeiro, o aumento da potência e a transição energética, que é um fator fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Dalva Ringote fez ainda referência do investimento do setor das tecnologias, com destaque para o lançamento do ANGOSAT 2 como um incremento para o desenvolvimento do capital humano. Para além esses aspectos setoriais básicos que a Angola está a investir, também olhamos para outros setores sociais, não é que estamos a falar concretamente no domínio da saúde, em que a Angola tem olhado para o plano de vacinação, sobretudo para as crianças. Temos imunizado desde 2017, que foi o mandato do presidente João Lourenço, a 2023, a Angola imunizou mais de 4,6 milhões de crianças nas diversas vacinas, que é fantástico para o nosso país. A cimeira dos chefes de Estado do capital humano em África vem em resposta aos compromissos com os pontos focais do governo sobre a necessidade de chamar a atenção para o papel do capital humano no crescimento econômico e elevar a discussão sobre a importância de investir nas pessoas. Em Angola, a educação está segmentada em dois domínios. O primeiro domínio é a educação básica, a educação superior. Na educação superior, nós temos agora o nosso programa de bolsas de estudos que permite os jovens tenham acesso à formação superior em 300 melhores universidades do mundo. Obrigado. É um modelo de parceria que a Angola está a fazer. E pensamos que com este conjunto de iniciativas, quer na educação, no ensino superior, nas energias renováveis, como também nas infraestruturas, conseguimos efetivamente associar a juventude, garantir que elas consigam, com todas as valências, com todas as habilidades e competências, dar resposta à necessidade do desenvolvimento e o crescimento econômico do nosso país. O índice de capital humano médio na região da África subsaariana foi o mais baixo em todas as regiões do mundo. O sistema educacional atual está no limite da sua capacidade e a demanda aumentará com quase 750 milhões de crianças em idade escolar até 2060. A fechar leitura e investigação, olhamos para o nível de exploração da Mediateca do Lubango. Durante o primeiro semestre do ano, beneficiaram dos serviços da Mediateca mais de 19 mil pessoas. Mais de 19 mil utentes beneficiaram dos serviços da Mediateca do Lubango no primeiro semestre deste ano. No período, os serviços mais solicitados foram os de internet, com 3.704 usuários. A afluência de usuários na Mediateca foi muito boa, foi positiva. Só na multimédia tivemos mais de 1.000 usuários. Na internet, 3.704 usuários. Em termos de acesso às tecnologias, tivemos 1.646. Número de visitas, 19.494 visitas. A Mediateca do Lubango, inaugurada em 2012, presta serviços de internet, multimédia, aluguer de espaços, cursos diversos e biblioteca física e virtual. Nós somos uma biblioteca informatizada e multimédia. Temos 4 vetores, que é
a cultura, a ciência, a tecnologia, a inovação, o empreendedorismo, e nós conseguimos abranger todos esses campos do conhecimento. Temos mais adesão aos serviços de aluguer das salas e da internet. Já vamos tendo também algum fluxo na leitura em função das provas. Temos tido muitos estudantes aqui na Mediateca, então nós podemos dizer que os dados são positivos. Para os usuários, os serviços prestados pela Mediateca do Lubango são de qualidade e satisfazem as suas necessidades. Na Mediateca eu procuro sempre algumas informações, ou seja, desde que comecei a usar a Mediateca, praticamente o meu sistema de estudo mudou bastante, porque a Mediateca tem livros bastante interessantes. Tem muitos livros e me ajudam muito nos meus estudos, porque estou a estudar para o exame de admissão para a faculdade. Eu procuro normalmente os serviços que têm que ver com a biblioteca física e o espaço virtual. No espaço virtual aproveito para fazer investigações ligadas a questões acadêmicas e também questões profissionais, porque eu também sou empreendedor. E no espaço físico também aproveito que é para fazer a mesma coisa, investigação na área do empreendedorismo e também para questões acadêmicas. O trabalho é excelente, atendem muito bem e os livros são muito bons para quem quer aprender, quer investigar. Termina aqui a edição de terça-feira do Girassol Jornal, à segunda da semana. Ficam os agradecimentos de sempre e votos de uma ótima noite. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. Boa noite.